Este vídeo sobre BBSE, Caixa e Porto Seguro, porque essas três empresas reportaram o desempenho mensal de abril deste ano e com isso podemos ter parte do resultado do segundo TRI que as empresas irão reportar em agosto deste ano. E vamos ver neste vídeo que novamente a BBSE teve um baita tombo na sua receita. Então, primeiramente, bora comentar sobre a Porto, que é líder em seguro alto, e no momento a empresa possui 27,2% de fatia de mercado, enquanto o top 2 tem 17%, top 3 14%. Então veja que a empresa tem quase que o dobro de participação no mercado versus o top 3. E nessa parte de seguro alto, a empresa conseguiu 1,4 bilhão de prêmios diretos, que seria, entre aspas, a receita bruta da seguradora. E esse ponto foi 7,4% superior em relação a abril do ano passado. E a seguir, vamos ver o comparativo da Porto Seguro em relação ao setor. Fora isso, a empresa também tem produtos de seguro patrimonial e de transportes e também seguro de vida. E nesses outros produtos, que são menos representativos, a empresa cresceu 2 dígitos ano contra ano. Já sobre a parte de seguro alto, a Porto tem crescido abaixo do que o mercado, porque se olharmos para o prêmio direto, a Porto cresceu 7,4%, enquanto o mercado sem a Porto cresceu 7,8%. E no acumulado deste ano, entre janeiro até abril, 3,4% de crescimento, enquanto o mercado cresceu 7,8%. Então veja que a Porto tem crescido abaixo do que o mercado, consequentemente ela tem perdido participação do mercado. Porém, a queda na participação do mercado é bem pequena e a empresa ainda permanece na liderança com 27% de fatia de mercado. Já no quesito sinistralidade, a empresa menciona que teve um leve aumento versus abril do ano passado, porém que ano contra ano permaneceu estável enquanto o mercado cresceu a sua sinistralidade. Já em outros produtos, vimos seguro patrimonial, mais transportes e seguro de vida, que a empresa cresceu 10% ano contra ano no quesito prêmios emitidos. Outro ponto que é bacana na Porto é que a empresa menciona que eles querem ser rentáveis em todos os segmentos, porque dentro da Porto temos a seguradora, Porto Seguro, também temos o braço de saúde, também temos o banco da Porto Seguro, fora o braço de serviços. E repare que nesses 4 segmentos, a Porto entrega um ROI acima do que 23% e o ROI no trimestre foi de 25%. Então veja que a Porto tem um alto retorno sobre o patrimônio líquido e este fato acontece em todos os braços da empresa. E também o CEO da Porto destacou que eles só querem entrar em produtos que podem gerar um bom retorno para a empresa e até pouco tempo atrás a Porto tentou ingressar no segmento de aluguel de automóveis e eles perceberam que esse segmento não seria rentável e acabaram assumindo prejuízo nessa operação. Então esse ponto é bacana porque mostra o direcionamento da empresa de não investirem em qualquer coisa que pode destruir valor para o acionista. E quando a empresa errou, eles assumiram o erro e voltaram a permanecer nos segmentos mais rentáveis. Outro ponto, para não ter receio sobre essa perda de participação no mercado em seguro alto, então temos aqui o lucro da Porto, que foi de 958 milhões no primeiro TRI deste ano, e 49% do lucro veio do braço de seguros, sendo que 57% do lucro do braço de seguros veio de seguro alto. Então, se você fizer a multiplicação de 57% vezes 49%, você irá encontrar que 28% do lucro da Porto veio de seguro alto. Enquanto isso, 23% do lucro veio do braço de saúde, uns 20% de demais seguros, 22% do seu banco e 6% do braço de serviços. Então, como esses outros segmentos, de banco, saúde e outros seguros, têm crescido em uma taxa mais acelerada, esse ponto tem compensado esse crescimento mais lento no seguro alto. Então, na minha visão, não tem que ter tanto receio só por causa dessa desaceleração no seguro alto. Já sobre a segunda empresa, BB Seguridade, que divulgou um informe mensal relativo a abril deste ano, que vai fazer parte do balanço do segundo TRI. Então, no quesito prêmio emitido, 51% de queda no seguro prestamista, 20% de queda no seguro rural. Então, no total, 1 bi de prêmio emitido, o que foi 21,6% de queda, o que é uma baita queda, enquanto isso o mercado cresceu 8,1%, inclusive em seguro rural e também em seguro prestamista. Então a BBSE novamente perdeu participação no mercado e agora o tombo foi bem mais intenso. Então certamente podemos esperar certa piora
no operacional da empresa, olhando para o curto prazo. E agora, olhando aqui no ano, de janeiro até abril, 5 bi de prêmio emitido, que seria a receita bruta da empresa, e a empresa caiu em 7,1%, enquanto o mercado sem a BBSE cresceu em 8,4%. Então, também, olhando para os dados do ano, a empresa perdeu participação de mercado. Além do mais, também temos a parte de previdência e capitalização. Então, em previdência, contribuições permanecem crescendo, reservas permanecem crescendo, tanto no mês e também no acumulado do ano. Já em capitalização, a empresa cresceu na ótica mensal e também no acumulado, enquanto o mercado caiu ano contra ano. Então, esses dois segmentos ainda permanecem com resultados ok. Outro ponto, temos aqui o guidance da BBSE para 2026. Ela projeta 8 a 11% de crescimento nas reservas de previdência, e no primeiro TRI eles cresceram 10,9%, e agora para abril de 26, 10,7% de crescimento. Ou seja, estão entregando em linha com o projetado. Prêmio emitido caíram 2,3% no trimestre, e vimos que, olhando até abril deste ano, a queda no prêmio emitido foi de 7,1%. Então, pelo visto, a empresa pode ter que revisar esse guidance para este ano. Caso esse prêmio emitido permaneça fraco, então a empresa poderia ter uma piora além do que esperado. Já no quesito resultado operacional, eles estimam por uma piora entre 3% a 7%, e no primeiro TRI a empresa cresceu 1,3%, porém com esses dados preliminares, estamos vendo que a empresa tem piorado no braço de seguros. Esse ponto pode gerar um resultado operacional mais fraco, olhando para o curto prazo. Além do mais, de onde vem o lucro da BBSE? Então, hoje a empresa é líder em seguro rural, com 60% a 70% de participação no mercado, e o seguro rural tem representado 35% do lucro da BBSE. E também tem projetos direcionados para o seguro rural se tornar obrigatório para quem pegar crédito subsidiado. Então, se esse fato acontecer, esse ponto poderia gerar um bom incremento na receita do seguro rural. Parte de previdência, 22% lucro, seguro prestamista 15%, seguro de vida 13% e outros com percentual bem menor. Então repare que no curto prazo, BBSE tem sofrido no seguro rural, também tem sofrido na parte de previdência, com o impacto do IOF na parte de previdência, fora no seguro prestamista, que também a empresa tem reportado uma queda no prêmio emitido. Então os três principais produtos no quesito lucros têm sido impactados e mesmo assim o resultado da empresa ainda permanece em um patamar muito bom. Então esse ponto também mostra certa resiliência da empresa, porque, mesmo com vários pontos jogando contra, mesmo assim a empresa permanece bastante lucrativa e tem pago bons proventos. Além disso, quando olhamos para o histórico da BBSE, em alguns períodos o lucro ficou de lado ou teve certa piora, e para o curto prazo está sendo aguardado uma piora no resultado operacional, porém, com esse patamar de juros altos, o resultado financeiro ainda deverá ser muito forte. Então esse ponto pode acabar ajudando ao lucro não tombar tão forte se acontecer uma boa queda no operacional. Então a perspectiva do mercado é que a empresa pode sustentar lucros acima do que 8 bi no curto a médio prazo. E se esse fato acontecer, iremos ter mais do que 10% de yield na cotação atual. Além do mais, o resultado financeiro da BBSE foi de $500 milhão no primeiro TRI, e esse ponto representou 22% do lucro, e olhe para o histórico, e tem representado na faixa de 15% a 23% do lucro. Então, para este ano, ainda devemos ter a continuação de um forte resultado financeiro. Outro ponto, eu estou gravando este vídeo no dia 15 de junho, e repare que olhando para o histórico de anúncios de proventos, tivemos a proposta de dividendo sendo divulgada no dia 21 de junho, 30 de junho, então em breve podemos ter a divulgação da proposta de proventos relativos ao resultado do primeiro semestre deste ano. Porém, a Datacom e o pagamento só deverão acontecer para agosto deste ano. Então, o anúncio acontece agora, mas a Datacom só quando reportarem o balanço do segundo TRI em agosto deste ano. E por fim, bora comentar sobre o desempenho mensal da Caixa Seguridade relativo a abril, e a empresa foi uma das melhores, olhando aí no relativo versus BBSE e Porto. Então, olhando para dados de previdência, contribuições crescendo mês após mês, captação líquida positiva, enquanto o mercado sem a Caixa tem sofrido na parte da previdência. Já no quesito reservas de previdência, 210 bi e cresceram 15,7, enquanto o mercado cresceu 12,6. Então, na parte da previdência, a Caixa vai muito bem,
e seguem crescendo acima do que o mercado. Além do mais, temos capitalização, que também seguem crescendo muito e acima do que o mercado, porque o mercado sem a Caixa teve uma piora na arrecadação mensal e acumulada ano contra ano. E agora, nos dados de seguros, temos que a empresa é líder em seguro habitacional, e nesse produto, 370 milhões de prêmio emitido e cresceram 14%, enquanto o mercado sem a Caixa cresceu 7,7%. E no acumulado do ano, que vai de janeiro até abril, 13,3% de aumento, enquanto o mercado sem a Caixa, 8%. Então, no carro-chefe da Caixa de Seguridade, que é o seguro habitacional, a empresa segue crescendo bem, 2 dígitos, ano contra ano, e crescendo acima do que o mercado. Porém, a empresa piorou em seguro de vida, também pioraram em seguro prestamista, então, no todo, 3% de aumento no prêmio emitido, enquanto o mercado cresceu 6,4%. Já sobre um dado positivo, que a Caixa divulga, e a Porto também, enquanto a BBSE não faz isso, é sobre a sinistralidade por ramo, e veja que foi de 22,3%, o que teve uma queda versus abril do ano passado. Enquanto isso, no acumulado do ano, sinistralidade de 22,4% e também teve uma melhora versus o mesmo período do ano passado. Enquanto o mercado sem a Caixa, 40% de sinistralidade. Então, olhando para os dados mensais, a Caixa permanece com ótimos números, comparando ano contra ano. É evidente que não é aquele crescimento mega espetacular, mas a Caixa deve crescer na média seus 8 a 10% ao ano, olhando aí para a perspectiva de curto a médio prazo. Já no quesito rentabilidade, pegando de 5 anos para cá, o IBSE, Caixa e Porto na faixa de 130% a 140%, enquanto o CDI, 75%, e o IPCA, 32%. Então, as seguradoras entregaram quase que 2 vezes CDI no período. Então, de 5 anos para cá, quem aportou na parte de seguros conseguiu uma boa performance na sua carteira. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Outro ponto, Caixa tem entregue ótimos balanços, a Porto também, porém aparentemente a Caixa é a mais bem precificada, por quase 13 de preço-lucro, enquanto o BBCE e Porto na faixa de 8 vezes. Então, aparentemente, grande parte desse crescimento esperado na Caixa já está precificado no papel. Então, é um fato negativo, porque eu gostaria muito de aumentar a minha posição, mas eu não acho a Caixa cotada naquele preço mega atrativo para persistir aportando pesado. Sobre dividendos, temos 8% de yield estimado na Caixa, mais de 10% na BBCE e na Porto na faixa de 6% por causa do payout menor. Então, todas as três pagam proventos, só que no quesito yield, BBCE e Caixa pagam mais por causa do payout elevado de 90%.